Te enviar. Oi, Vânia. Olá. Bom E dia. aí? Bom dia não, boa tarde, né, Boa querida? tarde. Tudo bem? Graças E a Deus. aí? A É um prazer. pontualidade. Pontualidade é É, importante. super, super importante. Então, eu Muito estava falando obrigado, Ana. aqui. Ah, Obrigado, Ana, pelo carinho e pelo convite para poder apresentar o meu trabalho. isso, há tantos anos, né, Carlos? Eu sempre conto essa história que você, sem nem saber, foi um divisor de águas na minha profissão. Eu, eu comecei na reabilitação. Eu ia desistir da educação física porque eu não me via trabalhando com atletas, nem me via trabalhando em escola. Para mim eram as duas únicas opções. Quer dizer, academia também, mas eu nunca fui de frequentar academia. A única academia que eu frequentei foi a minha. Eu não gosto de academia. E aí, é, eu estava no último período da universidade, eu vi uma placa assim no quadro de avisos, né? Precisa-se de estagiários na reabilitação cardíaca. Opa, isso eu faria, né? E aí me deparei lá com o serviço de reabilitação cardíaca no Hospital Universitário da UFRJ, com o Papa da reabilitação cardíaca, que eu nem sabia que era ele, o Dr. Cláudio Gil. E, e aí foi onde começou a minha profissão na reabilitação. Mas eu fui fazer um curso com você, num momento de muita dificuldade da minha empresa, em que você estava falando sobre da área empresarial do fitness, né? Das academias, que tinha que ter um diferencial. E esse diferencial eu já tinha, né? Mas aí você falou da professora Andréa Deslandes, que fazia um trabalho com Parkinson e Alzheimer, e eu falei assim, eu vou procurar por ela, e procurei, e hoje eu trabalho nessa área também. Então eu sou... Você nem sabe disso, que você fez essa diferença na minha vida, mas eu sou muito grata a você por isso, por ter sido esse divisor na minha profissão. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. A altura está boa? Tá bom. Então, se tiver baixo ou alto, você, por favor, reclama. Tá. Mas a responsabilidade é muito grande, porque, primeiro, eu fico super orgulhoso e feliz de saber que estou, durante esse meu processo de liderança, auxiliando, contribuindo nas trajetórias, né, das pessoas. E então eu tenho procurado nesses. Eu me formei em 78 na UERJ, então já vão mais de quase cerca de 50 anos, né, de profissão, se bem que eu comecei antes, porque na minha época não existia o CONFEF, o CREF, nossa profissão não era ainda regulamentada, então eu iniciei a trabalhar quando eu tinha cerca de 16, 17 anos, já auxiliando como monitor o professor de basquete de educação física do Colégio Santo Agostinho, fora do horário. Ele me chamou, eu estudava de manhã e o professor me chamou, se você quiser vir me ajudar à tarde, 2 vezes por semana. Então foi quando eu comecei os meus primeiros passos aí com 16, 17 anos. E tenho procurado liderar, enfim, a liderança ela não é conquistada, não, realmente ela é conquistada, né? Mas eu procuro adotar uma liderança que eu denomino de, Ana, de liderança complexa. E ela é baseada no ditado ter.
Unidos americanos, que ainda existe nos Estados Unidos cerca de 10 mil índios. E o provérbio T diz o seguinte: não vá na minha frente. Talvez eu não saiba, eu não queira segui-lo. Não vai atrás de mim, porque talvez eu não saiba liderar. Ande ao meu lado para construirmos juntos. Então, essa é a filosofia que eu tenho tentado adotar, é uma liderança compartilhada com a tribo, né, de docentes e discentes do Instituto de Ensino Upgrade e de outros locais que eu atuo, grupo de estudos na UERJ, enfim, outros locais. Eu vejo aqui, eu estava pensando aqui, você estava falando, eu estava pensando como é que a teia da vida teve influência na minha vida e na sua, né? Você, na época da escola, ainda estudante, quer dizer, eu não sei nem se você pensava fazer educação física na vida, e o professor de basquete convidou para ser auxiliar dele, né? E você também, nessa teia aí de complexidade, da gente permear o caminho um dos outros, né? De sermos instrumento na vida do outro, às vezes de forma benéfica, outras vezes nem tanto. Mas, e eu queria que você me falasse por que esse tema, por que você escolheu esse tema, a teia da vida, essa complexidade desse assunto, né? Tá com microfonia? Não, tá ótimo, estou te ouvindo super bem. Não, porque tem alguém aqui que falou que está com microfonia. Eu estou te ouvindo super bem. Eu vou tentar falar mais perto aqui. Vamos lá, pode falar. Então, como é que surgiu a ideia desse tema que é por demais abrangente? Foi na época, em 2015, eu iniciei pesquisas científicas por causa do primeiro congresso Upgrade Sport Fit, que ia acontecer no campus Barra da Tijuca, da então Faculdade Gama Souza, que hoje é um centro universitário Unigama, e eu estava promovendo, era o diretor-geral do evento, e ia palestrar, promover uma palestra de abertura. Então, enfim, tinha que ser um tema interessante. E a Kênia Maynard, que é uma colega e parceira de longa data, ela indicou um livro para eu estudar, enfim. E ela me disse: entra nessa vibe que você vai gostar. Pelo que eu te conheço, tem tudo a ver com você. Então, comecei a aprofundar as pesquisas e trata-se da obra The Web of Life, a teia da vida, que é o tema do nosso encontro hoje. O autor é o Fritjof Capra e, portanto, quando eu comecei a estudar o livro e me apaixonei pelo tema, The Web of Life é um best-seller e o Fritjof Capra, ele é escritor de inúmeros best-sellers. Então, abriu-se um portal para mim, um admirável novo mundo. Aproveitando o momento para fazer uma analogia com o título do fantástico livro de Aldous Huxley, de 1932, Admirável Novo Mundo. Enfim, através da obra de Capra, eu conheci a teoria da complexidade, a nova ciência, e por meio do pensamento complexo, encontrei Edgar Morin. Ambos, Capra, físico da Universidade de Viena, na Áustria, e Morin, francês, sociólogo, educador, conhecido de todos nós
que atuamos no meio, né, no setor de educação continuada, ambos constituem um grupo de pensadores de escola que estão na anteguarda de recentes e inovadoras pesquisas científicas mundiais. Enfim, então foi daí que surgiu a ideia do tema. Ana. E aí, o que você depreendeu desses autores? O que você gostaria de trazer para a gente? Que aplicabilidade que tem no momento que a gente está passando ou para a vida toda? Né? O que você pensa disso? O Capra realmente ele é um escritor que eu venho acompanhando também há alguns anos e ele muda a forma de pensar, né? Ele dá uma outra visão do mundo, né? Não é um mundo simplista e cartesiano. Exatamente, você tocou no assunto primordial. O Capra, para completar, ele é autor do livro O Tal da Física, depois The Web of Life. Tem um livro dele que se tornou filme, The Turning Point, que é sensacional, tem inclusive disponível gratuitamente, integral, em HD no YouTube, O Ponto de Mutação. Inclusive, o irmão dele é o diretor do filme. E a Bergman é a artista principal. É imperdível esse filme. Então, para a gente entender com alguma profundidade do que se trata esse tema, lembrando, todas as soluções do mundo estão interconectadas, nós precisamos retornar à época da Revolução Científica, que ocorreu nos séculos XVI e nos séculos XVII. O que acontece? Descartes, o filósofo francês, que encabeçava uma tribo de cientistas, eles acreditavam que o mundo era uma máquina e, portanto, tudo tinha uma razão de ser e tudo tinha como você calcular matematicamente o que ia acontecer. Portanto, assim nasceu a visão cartesiana, que é um pensamento linear, mecanicista, fragmentado, reducionista e atomístico. Os cientistas aviltravam na época que se a gente dividisse um corpo, uma organização em partes menores e estudasse cada uma dessas partes cientificamente, separadamente, a gente entenderia melhor esse todo desse organismo. Esse todo poderia ser um ser humano, poderia ser uma vaca, poderia ser uma empresa, uma universidade, uma escola. Então, essa visão linear, ela está em desacordo com as pesquisas científicas que iniciaram a partir do advento da física quântica no início do século passado. Então, atualmente, os pensadores de elite, de vanguarda mundial, eles sugerem uma visão sistêmica, totalmente em desacordo com a visão fragmentada. Um pensamento ecológico, um pensamento contextual, portanto, local, regional, global e universal. Um pensamento holístico, ou seja, integrativo, complexo, isto é, eclético, dinâmico, multidisciplinar e pluridimensional. Um pensamento intuitivo, consequentemente não linear, ao contrário do pensamento cartesiano, espiralado, como se fosse uma espiral, né, num desenho, de dentro para fora, um pensamento inside out, de dentro para fora. Ou seja, a evolução do ser começa de dentro para fora.
Se você quer mudar o mundo, comece por você. E é um pensamento também filantrópico, à vista disso, ético, idealista e humanista, e um pensamento organísmico, que é a base do pensamento oriental. Desse modo, né, esse pensamento organísmico, ele preconiza que você, estudando as partes, você não consegue entender o todo, né? Que é uma palavra, né? O todo, integral, global, que vem do termo holos, do grego, que significa integral. Por isso, holístico. Portanto, hoje, quando você diz, aquele cara é holístico, muitos pensam, ele é hippie, ele não é uma pessoa séria, e não tem nada a ver com isso. Esse termo, ele ficou um pouco avacalhado, desculpe a palavra esdrúxula, né? Mas o termo holístico significa integral. O homem holístico é um homem integral. Então, os teóricos organísmicos, eles creem ser impossível compreender o todo, estudando e pesquisando, analisando as formas, cada parte de forma isolada, Ana. Lá no início da ciência, né, ela precisou se separar da religião, né, para poder dar um crescimento, porque a religião que se tinha na época era uma religião meio castradora do conhecimento. E hoje a gente já vê alguns cientistas falando, tem algumas frases assim, antes eu era cientista e por isso não acreditava em Deus, e hoje eu sou cientista e por isso eu acredito em Deus, né? E você falou da ciência com um olhar oriental. A gente vê os orientais que são da física quântica, né? Dando um caminho à ciência, um caminho de Deus, mas não é o Deus homem barbudo que está ali tomando conta da gente, não é mais esse Deus, né? É a energia que nos permeia, a energia criadora, é a energia através da qual nós nos relacionamos, é a teia da vida que nos permeia, que permeia as relações, que permeia os planetas, e aí vai, né? Numa crescente. Isso mesmo, Ana. É muito bom conversar com você, porque existe uma sinergia de pensamento. Eu estou sempre aprendendo com você e com a sua equipe, né? A sua tribo, nos webinários e encontros que você tem promovendo com excelentes experts desse nosso universo da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar. Então, quando a gente fala de Deus, se refere a esse termo, essa palavra Deus, é muito difícil, porque a primeira imagem que vem à nossa cabeça, entre aspas, é o Papai Noel, né? É um ser sentado num trono, nos protegendo e dando ordens. Por quê? O nosso entendimento, a nossa raça Homo sapiens, é por demais atrasadas. Então, nós ainda na escala evolutiva, segundo os kardecistas, os espíritas, a nossa raça ela é a antepenúltima numa escala evolutiva. Então, eu procuro sempre, nas minhas parlatórias, substituir a palavra Deus por universo. Por quê? Muitas pessoas, quando se fala em Deus, acham que tem a ver com religião, elas não são religiosas. Então, a minha mensagem não atinge o alvo.
Quando eu falo, ao invés de se Deus ajudar, eu digo, se o universo conspirar a favor, as pessoas entendem melhor. Então, esse processo, essa interconexão das soluções do mundo, como é que ela se dá? Então, Fritjof Capra, em 2014, na obra Uma Visão, a visão sistêmica da vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas, ele apresenta uma figura, um desenho, nesse livro, referente a essa interconexão de todos os problemas do mundo. Segundo o autor, abre aspas, estamos agora nos estágios iniciais de uma extinção em massa de espécies, a qual, pela primeira vez na história do planeta, não é causada por fenômenos naturais, mas pelo comportamento humano. À medida que várias formas de vida desaparecem, Ana, também findam os serviços que elas prestam, tais como purificação da água, polinização, controle de enchentes, etc. Se a perda desses incontáveis serviços do ecossistema continuar, poderão ocorrer dilacerações no tecido da vida, que nele abrirão enormes lacunas. Portanto, a conclusão que vislumbramos é que se todos os problemas do mundo estão interrelacionados, deduzimos que 100% das soluções também são interdependentes. Por isso, esse tema que eu criei. Completando esse raciocínio, a obsessão de políticos, economistas, empresários, administradores e empreendedores incautos pelo crescimento econômico ilimitado precisa ser reconhecida, esse RR, entre parênteses, conhecida e reconhecida, como uma das causas originais, quiçá a causa primordial da nossa multifacetada crise global. O objetivo de praticamente todas as nações consiste em obter crescimento ilimitado. A ilusão do desenvolvimento perpétuo em um planeta finito, obviamente, não é mais viável, Ana. É uma visão, né? Eu já comentei com você que eu estou fazendo uma formação em terapia corporal, que é uma terapia baseada no trabalho de Reich, que foi discípulo de Freud e depois criou o seu próprio caminho de uma forma brilhante, né? E o Reich tem alguns trabalhos falando de uma proposta social, né? Porque todas essas questões que você levantou aí, do egoísmo, da ganância, né? Enfim, das injustiças sociais, todos esses fatores aí, creio eu, que é a minha visão, né, pelo menos, é que eles vêm numa falha do caráter humano. Né? E eu não vou falar aí de alguns seres humanos, eu acho que nós temos uma doença endêmica e sistêmica aí no mundo, né, que são as neuroses. As neuroses são constituídas não só através do nosso desenvolvimento, né, mas também de uma forma que a sociedade se impõe através dessas questões todas que você falou aí. E teve uma frase que você disse ainda agora, né, do conhecimento do ser humano, né, o autoconhecimento, a automudança, né, que a única coisa que eu posso gerir é a minha mudança pessoal. Né, eu posso até influenciar na sua, mas eu não vou gerenciar a sua, por exemplo. Você acredita num conhecimento e desenvolvimento da mente
através de processos criativos, processos meditativos, processos individuais e coletivos de conhecimento e desenvolvimento do indivíduo, de si para si? Claro que sim. Você tocou num tema, por demais, vital. Eu preconizo, e é a missão do Instituto de Ensino Upgrade, há mais de 10 anos, inclusive está estampada na nossa homepage, no site do Instituto, que o ser humano ele precisa desenvolver em algumas dimensões, e não tão somente na dimensão física, como muitos da nossa classe da educação física acham. Eles não vão concordar, mas lá no fundo eles acham isso. E alguns até na parte física e mental. Por exemplo, quando eu criei a Corpore em 80, o slogan era Mens sana in corpore sano, mens sã num corpo são. Mas eu estava falando tão somente de duas dimensões, Ana, porque nós devemos o homem holístico, o homem global, o homem integral, homem com H maiúsculo, ou seja, significando a raça Homo sapiens, indiferentemente do sexo. Seguindo a orientação do psicanalista Erich Fromm, no livro Ter ou Ser, que ele se refere a essa forma de utilizar homem com letra maiúscula. Então, retornando, as dimensões do homem holístico que precisam serem desenvolvidas, no mínimo, são 6. Física, mental, emocional, social, ambiental e transcendental. Então, Você pode repetir, por favor, porque deu uma falha na conexão. Eu não escutei direito. Os 6 aspectos. Na verdade, essas 6 dimensões, pelos órgãos científicos mundiais, Organização Mundial da Saúde e outras entidades científicas, são 5. Eu que coloco 6 porque eu faço questão de desmembrar uma delas para fixar a importância. Então, as dimensões física, mental e emocional. Depois, social, que aí eu coloquei ambiental, né? Então, social, ambiental e transcendental, que são, eu usava espiritual, né? Estava inclusive no site, né? Mas depois eu mudei para existencial e depois para transcendental, que eu acho que é mais de acordo, inclusive com aquilo que eu te falei, de substituir Deus, o termo Deus por universo, substituir atividades de dimensão espiritual por dimensão transcendental. Eu acho mais adequado no sentido de eu conseguir atingir melhor o nosso público-alvo. Então, essas dimensões, elas estão no site, né? Na homepage www.upgradeinstituto.com.br, ou então depois você pode me solicitar pelo WhatsApp, ou os nossos colegas também, que no final eu vou passar meus dados. Então eu tenho uma estratégia que eu proponho para combater essa prática desse crescimento ilimitado num planeta que é finito. E vou te passar, né, para vocês. É um humilde pensamento, visão minha, né? O arrematamento que idealizamos, já que todas as soluções do mundo são interligadas, é que somente ao atuar efetivamente em cargos
de decisão, queremos realmente influenciar as demandas futuras referentes ao urbanismo, paisagismo, iluminação, segurança, saúde pública, transporte, educação e demais elementos vitais. Enfim, então, para completar, quando você se referiu a um determinado momento atrás, você disse, porque a gente pode cuidar da gente, mas e o restante como fica? Então eu penso dessa forma. Essa filosofia de vida proporcionará a manutenção e o desenvolvimento de uma comunidade global que esteja perfeitamente de acordo com os preceitos da sociedade moderna, que requer, inclusive, deixar de herança para gerações futuras um planeta habitável e condizente com uma vida saudável. Então, para viabilizar essa visão, que pode parecer, no olhar inicial, rasteira uma utopia, mas num olhar aprofundado, um pensamento revolucionário, entre parênteses, pacifista, profundo e adequado aos nossos modos operandi, o status quo que pretendemos criar no futuro remoto, que seja congruente com a teoria da complexidade da nova ciência. É fundamental adentrarmos no universo da ciência política. Se nós não entrarmos na política, estamos quebrados, vamos passar toda a nossa vida reclamando. Nesse âmbito da política, habitam as decisões estratégicas para construirmos um planeta dignificante que permita convivermos de forma mais justa, mais harmônica, ética e honesta, com boas e palpáveis oportunidades para todos os indivíduos, independentemente da cor da pele, da religião, da classe social e do poder aquisitivo, como também de todas as outras características que compõem a diversidade da raça Homo sapiens. Portanto, infelizmente, entre parênteses, infelizmente, não tem como fugir disso. Temos que ler, pesquisar, aprender, estudar, escrever, conversar, participar, promover a ciência política. E isso não acontece com a grande maioria da nossa população, inclusive eu aqui, que a vida inteira sempre falei isso. Não gosto de política, não tem nada a ver comigo. Enfim, eu digo assim, o ambiente da política, porque é lá que as grandes decisões são tomadas. Então, vamos parar de reclamar. A pessoa reclama do dono da academia, reclama do dono da empresa, reclama do dono do colégio, do dono da universidade. Para de reclamar, monta sua própria academia e faz do seu jeito. Monta sua escola e faz do seu jeito. Paga aos professores altíssimos salários, faz do teu jeito. Ninguém tem nada a ver com isso. Quando você faz do seu jeito, você muda de lado. Ao invés de parar de reclamar, os outros que vão reclamar de você. Então, cria a sua tribo, cria a sua vibe, a sua filosofia, o seu conceito e vai empreender um plano B para a sua vida. O plano A, de repente, é o emprego que você tem, mas tenha sempre um plano B. Nem que seja uma empresa pequenininha de evento, que você trabalha nos sábados, domingos, feriados, à noite, mas, enfim, não fique preso, acorrentado às ideias dos empresários políticos, da maioria, né? Dos empresários políticos, administradores, que dessa forma inconveniente. E por isso nós estamos com
estamos habitando um planeta que praticamente está inabitável. E a Terra está reclamando. A Terra, segundo a teoria de Gaia, estabelecida em 69 pelo físico inglês James Lovelock, em 69 ele estabeleceu a teoria de Gaia, ou seja, a Terra é um ser igual a nós da raça Homo sapiens, apenas é imenso, mas ele se autorregula como nós. Quando a gente tem um problema sério, a gente fica com febre. O planeta está com febre, está reclamando através das enchentes, dos vendavais, dos tsunamis, dos terremotos e, quiçá, o que vai acontecer no futuro imediato. Então, nós precisamos cuidar do planeta. Os nossos valores, Ana, devem ser antropocêntricos, centrados nos seres humanos, mas ecocêntricos, centrados no planeta Terra, para podermos viver em harmonia com o planeta e com as outras raças que aqui estão, que já estão catalogadas pela ciência, cerca de 3 milhões de espécies no planeta Terra, além da nossa. E os cientistas, pesquisadores de vanguarda, acreditam que sejam 20 milhões de espécies aqui no planeta. Então, por que nós, seres humanos, achamos que o planeta é nosso? Nada é nosso. Foi apenas emprestado pelo universo, ao invés de dizer por Deus. Foi emprestado a nós. E nós estamos utilizando ele muito mal. E as consequências são sérias. Portanto, quando eu digo e afirmo e intitulei binário em todas as soluções do mundo estão interconectadas, é porque tudo está interconectado. E a prova disso é o Covid-19. Ele veio para provar que tudo está interconectado. Nós não estamos conseguindo andar. Por quê? A gente depende do lixeiro, a gente depende do eletricista, do marceneiro, da pessoa, né, que trabalha no posto de gasolina, do lavador de carros e de todas as outras profissões que estão interligadas. Se o transporte falha, não acontece, nada vai acontecer. Então, todos os problemas do mundo estão interconectados e todas as soluções também, em minha humilde ótica, Ana. E como é que Gaia vai responder, quer dizer, está respondendo, né? Você acha que a resposta de Gaia é o Covid-19. Mas essa doença, qual o significado que você vê nessa doença? Porque é uma doença que nos impôs um isolamento, né? Um isolamento social. E o que acontece no isolamento? Aparece o que há de melhor e o que há de pior em você. Nas relações com quem está trancado em casa com você ou com o vizinho quando você precisa ir na rua, né? Enfim, o que você acha que Gaia veio nos mostrar? Então, excelente questão, Ana, você sempre surpreendendo, muito boa. A maior viagem que um ser humano pode fazer não é para o exterior, não é um brasileiro ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, para a Índia, para a Ásia, para a África. A maior viagem que um ser humano pode fazer é para dentro de si. E, portanto, estou citando grandes filósofos e sociólogos que estão
na anteguarda das pesquisas científicas mundiais. Você falou da meditação, e a meditação é uma ferramenta por demais indispensável para essa viagem para dentro de si. Um encontro com o universo. Macrocosmos versus microcosmos. Ou seja, o ser humano, a nossa raça Homo sapiens, o corpo humano, ele é um espelho do planeta Terra. Por exemplo, não sei hoje, mas há uns anos atrás, 70% do planeta era de água e 30% de terra, e o corpo humano também. Então, macrocosmos e microcosmos. Dentro do ser humano, de nós próprios, existe o universo. Por isso é tão fantástico esse nosso corpo humano, né? Corpo, mente, enfim, e todas as outras características que constituem a nossa raça. Então, o Covid-19 veio trazer o que estão dizendo de afastamento, mas, por exemplo, eu nunca estive tão próximo de você, Ana, e dos meus colegas e dos meus familiares. Eu só não estou encostando a minha pele na sua, não estou te dando um beijo, mas a gente tem se encontrado muito mais do que antes. E os meus alunos, os meus liderandos, os meus colegas, os professores, a minha família, os meus filhos, nunca tivemos tão ligados. Então, essa interiorização, no que se dá o silêncio, falar menos, ouvir mais, conforme o sábio oriental Lao Tse, que esteve aqui conosco cerca de 6 séculos antes de Cristo, que era colega de Confúcio e que escreveu o Tao Te Ching, que é uma joia da literatura mundial, que é constituído de 81 axiomas, e um deles eu cito. Quem, abre aspas, Lao Tse, quem fala não sabe. Quem sabe não fala. Por isso temos, bom, fecha aspas, agora sou eu. Por isso temos, né, 2 ouvidos, né, e uma boca. Nós temos que ouvir mais. O Covid-19 está nos obrigando a fazer essa introspecção com o nosso eu, o silêncio. Você quer uma coisa melhor do que o silêncio? Eu estou morando no Recreio dos Bandeirantes tem 1 ano. Eu nasci no Leblon, morei na Barra, e você descobrir que o paraíso existe. Eu estava querendo morar em Teresópolis 3, 4 dias por semana e 3, 4 dias por semana na Barra da Tijuca. Só que eu descobri Teresópolis. Não é tão frio quanto Teresópolis, mas tem frio. O Recreio, que fica tão somente 20 minutos da Barra, é um silêncio absoluto, pelo menos na área onde eu estou morando. Pouca gente, pouco trânsito, silêncio, você ouve os passarinhos, você vê o céu, muita paisagem. Me diz onde é que eu quero mudar para aí. Fica em frente ao Parque Chico Mendes. A minha rua é uma rua sem saída, que fica próximo ao Parque Chico Mendes e próximo da praia também. Do lado do Recreio, da praia, não do outro lado da Avenida das Américas. O outro lado é horrível, eu não gosto, tem prédios. Aqui nessa área só tem casas, é proibido edificação com mais de 3 andares. Então, é isso, Ana.
Entrou minha amiga aqui, nós temos ainda 15 minutos. Denise Fraga, é professora de yoga e faz orientação de meditação online. O Amaury Marcelo mandou um abraço para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta. Bom, mas aí então... Oi, Florzinha. Você falou da importância da meditação e do autoconhecimento, que é onde nós estamos agora, né? Para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós estamos num momento de grandes oportunidades. Oportunidade de trabalho, oportunidade de modificação e de crescimento, né? Sair lá do... como é que você falou? Nós somos o penúltimo, não? A antepenúltima raça dentro de uma escala evolutiva. Antepenúltima raça. Temos muito caminho. Kardecistas. Então, temos muito caminho. Antepenúltimo de quantos? Olha só. Se você for de 3, tá bom, né? Não, então, vamos lá. A ciência trabalha hoje com a possibilidade de multiversos. Então, são inúmeros universos. Mas tão somente no nosso universo são mais de 300 milhões de galáxias. Só na nossa galáxia são trilhões de estrelas. E uma dessas é o Sol, onde giram esses nossos 8 a 9 planetas, do qual um deles é a Terra. E a Terra, ela tem mais de 7 bilhões de habitantes, da raça Homo sapiens, mas conforme eu lhe disse, segundo Mário Sérgio Cortella, o teólogo e filósofo e escritor, são cerca de 20 milhões de raças aqui de animais, né, habitando, convivendo aqui no planeta. 3 milhões já catalogados. E, portanto, quem somos nós? Um pingo, um grão de areia na praia de Copacabana, ou, melhor dizendo, um pingo de água no oceano. Nós não somos nada. Enfim, tá esse restante de tempo para finalizar o conceito e a ideia, ao invés de conversar sobre meditação e outros aspectos que eu preferiria, mas é importante falarmos de coisas chatas. Então, qual é a política nesse nosso cenário da solução dos problemas interconectados do mundo? O primeiro passo nesse sentido, Ana, é um caminho longo, mas com mudanças profundas. Eu prevejo cerca de 2 a 3 décadas, pelo menos. Trata-se de formar grupos de valor que possam perpassar esse universo da política. Significa unir pessoas do bem, resilientes, que suportem essa trajetória, pois juntos somos mais fortes, porém unidos dessa inadimplência e evasão da área política, uma parcela da comunidade de educação física da qual nós pertencemos. Os professores e profissionais de educação física periodicamente reclamam do CREF, Conselho Regional de Educação Física, ou do CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, mas nunca participam das reuniões dos conselhos. Indivíduos de outros setores da economia reivindicam serviços de limpeza e manutenção de qualidade superior nos prédios que moram, mas jamais frequentam as reuniões do condomínio.
Outras pessoas pleiteiam uma segurança mais refinada e enérgica nos bairros onde residem, mas nunca participam de encontro das associações de bairro. Alguns cidadãos desaprovam as condutas do prefeito da cidade, mas, em hipótese alguma, frequentam as reuniões da prefeitura. Determinados indivíduos exigem posturas éticas dos governantes, dos estados, mas nunca participam das assembleias públicas. Finalizando, cerca de 70% da população brasileira reprova as ações do presidente da República, mas jamais participam de atos públicos de protestos, uma parcela considerável. A maioria esmagadora dos indivíduos que tem potencial intelectual e cultural, que tem uma boa fala, que tem carisma, que tem perfil de líder e outras características de pessoas que são formadores de opinião, comumente dizem que não gostam de política, que o ambiente é perverso, é hostil, é degradante, etc. Eles estão certos, e sendo assim, o status quo em Brasília e demais fóruns pelo país onde nossos rumos são decididos ficam totalmente entregues à grande massa de políticos do mal que estão nesses locais para administrar os seus próprios interesses e desejos em detrimento das reais necessidades e desejos do povo brasileiro. Finalizando, um exemplo claro e indiscutível dessa prática é que a votação dos aumentos salariais dos parlamentares é realizada pelos próprios parlamentares. Trata-se de um absurdo incomensurável. Imagina se eu iria perguntar à minha empregada doméstica: você quer um aumento? Ela ia dizer: não, isso não existe. Fazendo uma analogia com a expressão estampada na bandeira brasileira, como obteremos ordem e progresso nesse caos de desordem e regresso? Complementando, a solução é muito mais simples, mas por demais complicada. Isso mesmo que você ouviu, uma baita contradição. Eu costumo comparar com andar de bicicleta. Aprender é por demais complicado, mas depois que aprende, é super simples pedalar. Você pode ficar 40 anos sem praticar, que não vai ter problemas para conduzir uma bicicleta. No caso da política, basta participar, conforme a filosofia de Woody Allen, que preconiza: participe das festas, dos churrascos, das aulas, dos encontros. Participe para você poder opinar, para você poder discutir saudavelmente. E eu, Carlos Cardoso, também tenho a minha expressão. Se o Woody Allen tem a dele, participe, eu tenho a minha. Promova. Promover é mais do que participar. Porque quando você promove, você está participando, mas está trazendo para dentro da sua casa, da sua academia, da sua escola, da sua universidade, da sua empresa, as pessoas para poder apresentar seus produtos, seus serviços, o que você pratica e criar a sua própria tribo, Ana. Carlinhos, eu lembrei agora do Nelson Rodrigues, que dizia que a política só ia ter jeito o dia que o cidadão de bem tivesse a mesma ousadia do canalha. E aí você está propondo uma solução bem mais simples, né? A participação. Foi um prazer falar com você, um prazer te ouvir. Espero que vocês que estão aí nos assistindo tenham aproveitado, tenham gostado. Depois o vídeo vai ficar gravado no IGTV, se quiserem compartilhar, mostrar para outras pessoas. Enfim, agradecer também a vocês por terem almoçado aqui conosco nesse bate-papo. Então, Ana, muito obrigado, querida.
pelo carinho que você sempre me trata, pelo convite que foi muito bom. A gente sempre que vai palestrar, a gente tem que estar estudando, pesquisando, lendo, escrevendo, a gente continua esse processo de evolução que ele é permanente. Então, muito obrigado, eu estou à disposição. Todas as vezes que você me convocar, eu virei aqui participar. Muito obrigado e agradeço aos ouvintes. Estou vendo aí o Zé Kleber também, o Amauri, e o agradecimento ao Zé Kleber, que tem participado sempre dos eventos, é outro fenômeno da educação física, Ana. Tá bom. Muito obrigada, querido. Até a próxima. Namastê. Namastê. Obrigado, querido.